dia atrasado. Acordou todo mundo atrasado, porque foi lá e em quarto primeiro eu. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de Ele nos dar na porta, trazer nós aqui. Agradecemos, Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso, nós somos gratos a Ele. Então, vamos pedir ao irmão Daniel que dirija essa primeira oração. Que Deus nos abençoe. Daniel, deixa eu orar para a alta. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti, e graças te damos, Senhor, que na Tua misericórdia tens nos sustentado, nos guardado na Tua bondade. Pedimos-te em favor do pedido da irmã Sônia e de alguns outros mais pedidos que estiver no coração de cada um. Tu és conhecedor de todas as coisas, dos nossos pensamentos, o que ainda vou pensar até o último respiro que Ele dá nesta vida, o Senhor já sabe, nada lhe é oculto. Pedimos a Tua bênção em favor de todos quantos aqui estão. Pedimos-te que nos ajude a aproximarmos de Ti com sinceridade e amor, a fim de que os nossos corações gozem da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Então somente te peço, Senhor, de uma forma humilde, que nos ajude a confiarmos em Ti, sem duvidarmos. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos agora louvar a Deus. Pode ser o 200. Qual? 200. Pode. 201. Ah, 8. Então, o Mi bemol, depois ele Ré. O novo nascimento.
Aí uma maior desse aí, seguinte. Aí si bemol. A maior. Lá. Lá. Esse é difícil. Qual? 303. 3. É. Vai Mi maior aí, porque ele está em Fá. Eu baixei o tom, mas está Mi maior.
Amado e estimado Jesus, abençoe a cada um que tem necessidade, aqueles que têm necessidade, os que fazem bem, os que pedem oração na igreja, os que não têm oração no Pai, esteja também as necessidades de cada um, que pedimos para o mundo, aqui, limitando a cada um, e aqui cada família representada, aí o pastor, a direção do trabalho, e por isso, porque é os nossos pecados, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Abre a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós começamos ele na quarta-feira, não passada, tá? Retrasada. Vamos ver o versículo 3. Mas vamos começar no versículo 1. Atos dos Apóstolos 18. Todos acharam? 18. Capítulo 18. Então vamos ler alguns versículos. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, abre parênteses, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, fecha parênteses. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Amém. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra. Amém. Então nós vemos aqui. E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Irmãos, a história diz a respeito disso assim, que Paulo partiu sozinho e se reuniu com Silas e Timóteo, que são três. Mais tarde, em Corinto, uma das grandes cidades do Império Romano, era essa cidade. Paulo sendo guiado pelo Espírito Santo a esta missão. Nenhum servo de Deus
deve agir por conta própria, na energia da carne, o espírito da carne do homem, deve ser que nem o apóstolo Paulo, ele ser guiado pelo Espírito Santo, na base de oração, com intenção de pregar o Evangelho, de ensinar as pessoas a crer em Cristo. Quem é Jesus? Esta era a missão do apóstolo Paulo. Coríntio, desde 1 Coríntios, também, desde 27 anos antes de Cristo, esta cidade tinha sido a capital da província romana da Acaia. Diz a história também, comentarista, que ficava 80 quilômetros a sudeste de Atenas. Não era perto, tão perto, né? Perto do istmo que junta a Ática ao Peloponeso. Corinto foi grande e própria nos séculos 8º ou 6º anos depois de Cristo. Ela foi muito própria em prosperidade, etc. Também ela foi capturada em 388 anos antes de Cristo por Filipe II da Macedônia, em punição a uma revolta antes de Cristo, mas foi restaurada por Júlio César como colônia em 44 anos antes de Cristo. Nos tempos do Novo Testamento, Corinto tinha mais de 200.000 habitantes, incluindo gregos, escravos da Itália e veteranos do exército romano. Olha, militar reforçado, indivíduo treinado, tarimbado, em serviço do exército romano. Olha que Paulo ia parar. Empresário tinha, oficiais do governo, gente do Oriente Próximo, um grande número de judeus e muitos escravos. Corinto era completamente pagão. Além disso, imoral. A cidade era cheia de templos pagãos, como tem muitos hoje no mundo. Ao sul havia uma alta acrópole, com um templo de Afrodite, a partir do século V antes de Cristo. A expressão significava ser sexualmente moral. 2. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Fala aqui de um casal que chegaram a ser amigo íntimo de Paulo. Acreditava-se que ocorreu aproximadamente no ano 49 ou 50 anos depois de Cristo. Ele tinha ascendido aos céus. Paulo chegou onde eles estavam, no ponto que ficava na costa norte da Ásia Menor, Turquia atual. Ásia Menor que é a Turquia atual hoje. Priscila é frequentemente mencionada antes de seu marido, versículo 18, 9 e 16. Ela pode ter sido superior status social, ou ter sido mais proeminente no negócio de fabricação de tenda que o casal possuía. E como era do mesmo ofício, ficou com eles
e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. Estou repetindo primeiro que dia isso. O 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Aqui nós vemos a disputa de Paulo era defender o Evangelho. A preocupação dele, ele era prejudicado por causa que ele defendia Cristo. O que o apóstolo Paulo era antes ele perseguia Cristo, ele defendia a religião dele, os fariseus. Mas depois que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, ele mudou completamente. E nós, crentes, devemos ser assim. Quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida deve ser transformada completa. Não é uma parte. Pegando do espiritual até o material. Defender, olha, ele queria defender o Evangelho de Cristo. E assim como nós devemos fazer isso também. Defender a nossa igreja, irmãos, mas com amor. Não sair dela. Ou abandonar ela por nada. A igreja não deve ser abandonada por nada. Não foi através dela que encontramos o Senhor Jesus, nosso Salvador. Esta igreja que nós fazemos parte, chamando Igreja Batista, não foi nela, através dela que nós encontramos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Agora, nós devemos procurar fazer o que o apóstolo Paulo fez. Como ele fez, procurar convencer os outros a crer e seguir a Cristo. Não é só eu fiz a minha vez, eu falei, não procura convencer, mas não convencer na religião, convencer na palavra de Deus, esclarecer bem aonde é que está o erro da pessoa, para poder crer e seguir a Cristo, como nós estamos seguindo, a entregar seus corações e vidas a Cristo. Não é entregar uma parte, é entregar tudo. Chegar no ponto de, na oração, o que quer que eu faça? O que quer de mim? Veja o que fala aqui. E todos os sábados, todos, não é alguns, não. E todos os sábados, disse em sua epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 26. Se vocês que acompanham, vão ler lá se vocês quiserem. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 26. A exortação, e a ousadia e a santidade. Veja o que o apóstolo diz lá nesse livro, na carta dele. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então nós devemos, olha, nós entramos no santuário, nós entramos neste lugar, onde nós passamos a ser cidadãos dos céus. Então nós devemos ter a ousadia para entrar no santuário. Nós devemos entrar aqui, nós sabemos que nós fomos lavados no sangue de Cristo. Lá entra, lavado no sangue de Cristo. O nosso lugar está lá. Foi preparado porque Jesus veio para preparar aqui na terra, neste mundo. Quer dizer que nós temos que preparar aqui, não é lá. Se fosse para ir preparar lá, o assunto era outro, a conversa era outra. Não diz o Montone, a conversa é outra. Então, e versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho
fogo, pelo véu e pela sua carne. Jesus foi pela sua carne que ele consagrou, ele deu a vida dele, humano, a vida toda, pelo novo e vivo caminho. Nós estamos no caminho novo, o caminho velho deve ficar para trás, não deve ser usado. 21. E tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos Jesus. Agora 22, prestem bem atenção no 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Não é mais ou menos dúvida, não. Temos os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não é com água suja. Suja nós já vemos de lá. Nossa alma estava suja, contaminada. Então ele fala que nós devemos chegar com o coração, com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Não é ter dúvida de fé. Não é uma hora que está assim, o toque está lá embaixo, ser firme. Temos corações purificados, o coração da alma, purificado da má consciência. Aí é diferente, a consciência, a má, pensamento mau, maligno, e o corpo lavado com água limpa. 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem é que prometeu? Jesus. Então nós devemos reter firme a confissão que foi feita, ir até o fim. Por isso que nós cristãos, o cristão, não deve abandonar a igreja, não deve sair da igreja por nada, não deve criticar a igreja, não deve falar mal da igreja, não deve ficar procurando de galho em galho, procurando. Aí entra com a cabeça confusa. A pessoa que sai, uma pessoa que não está firme naquela crença, ele não olha, ele não pode seguir outras pessoas. 24. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então nós devemos considerar uns aos outros. Nenhum é melhor que ninguém. Para nos estimularmos, não desanimarmos ao amor e às boas obras. Não é só o amor, as boas obras, obra de caridade, toda a obra que devemos fazer. Agora o 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes ele diz, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não, repetindo. Não deixando a nossa congregação, apóstolo Paulo disse isso, naquele tempo, os cristãos são desse jeito, como é costume de alguns. Você sabe quando é costume? Costume que você pratica, está acostumado a fazer aquilo. Está acostumado a deixar a congregação cristã, de Cristo, está acostumado a deixar, não consegue mais segui-lo. Por quê? 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não mais
já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então, meus irmãos, quando a pessoa teve que estar pecando voluntariamente, ninguém está mandando ele fazer aquilo, ninguém está obrigando ele a fazer aquilo. Então, depois de termos recebido, depois que recebeu o conhecimento da verdade, ele já recebeu, ele sabe qual era a verdade. Então não resta mais sacrifício, ele vai sacrificar. Para quê? Não, ele já sabe. Ele sabe que não é para abandonar a congregação. Ele sabe que se faltar os cultos é pecado. Ele sabe que se abandonar. Você vai ficar em cima, falando, não, já sabe. Não resta mais sacrifício. Se o sacrifício que Cristo teve na cruz não foi suficiente para essa pessoa, se não levar a sério as coisas de Deus, o que nós vamos fazer? Nada. No dia do juízo, vai pagar caro. 5, agora aqui em África. Então, sabe que todo sábado ele disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. 4. Ele, todo sábado, disputava. Disputar é uma coisa. Só pregava e disputava na sinagoga. E convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, olha bem, impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. O apóstolo Paulo teve uma missão difícil, uma batalha dura. Por quê? Mas só que ele foi impulsionado, movido inteirinho pelo Espírito Santo. No Espírito Santo, no Espírito de Cristo. Testificando, dando testemunho, afirmando, como diz o apóstolo Carlos, por A mais B. Impulsionando no Espírito, testificando aos judeus que Jesus é o Cristo. Eles não acreditaram. Como nós vimos aqui, irmão, eles foram guiados pelo Espírito Santo, não por eles mesmos. Nós não devemos deixar ser guiados por nós mesmos. Quando nós estamos desanimados, vamos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, lembrando da palavra dele. É isso que nós devemos fazer. Deixe ser guiados pelo Espírito Santo em tudo. E que fala, ainda fala que falar, é que ele fala, o Espírito Santo entusiasmou ele tanto, foi guiado, que ele falasse com autoridade. Ele não é falar, como diz o nosso saudoso João Ferro, com batata quente na boca. Fala com autoridade é para eles, que eles eram responsáveis por seus próprios pecados. Avisou, a pessoa sabe, então ele é responsável pelos seus pecados. Testificando, dando testemunho, comprovando com convicção e certeza que Jesus era o Cristo e nós também, pela palavra dele. Por isso que é muito importante estudar a palavra dele, estudar a Bíblia, ler ela, e o dia das reuniões, procurar estar presente. E nós não somos diferentes, de maneira nenhuma. Nós somos diferentes porque ele era apóstolo e nós não. Ele naquele tempo, nós estamos no tempo de hoje. O tempo está difícil também. Mas nós não somos diferentes, nem melhor nem pior. Nós devemos fazer a nossa parte, continuar a missão que o apóstolo Paulo deixou para nós, que Cristo deixou para Paulo e passou para nós. Vamos pregar a Cristo. Cristo salva nesta vida.
É isso que queremos. É nesta vida. E um dia desses, visitando uma casa, deixei muito claro, peguei o Evangelho de João capítulo 13, fui no capítulo 14, vai, deixando claro que a salvação é nesta vida. E a família ficou muito agradeceu e abraçou, perguntou, senhor, desculpa, se eu falei no outro episódio, não, você só falou a verdade. Foi sim, senhor, você falou, fiz falar certo. E volta uma vez, ficou com as portas abertas para nós visitarem. Irmãos, nós não precisamos ofender qualquer religião, de ninguém. Mas fala de Cristo. Fala de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, que nós estamos aprendendo com Cristo. Que Cristo salva nesta vida. Que mais? E para sempre. Cristo salva é para sempre. Quem aceitá-lo é em sua vida. Tem que aceitar com ele. Se não aceitar, como é que vai? Só ouvir. Não basta. Pode até passar pelo batismo na água lá. Mas se ele não foi lavado no sangue de Cristo, o que ele fez? Tomou banho. Sempre falar. O Evangelho de João 5,24. Isso aí deve estar decorado na mente das pessoas. Na verdade, eu digo que, olha bem, que quem ouve a minha palavra, Jesus disse, que quem ouve a minha palavra, o pastor Richo fala isso, eu sou esse quem. Não esqueça quando eu pregou isso aqui. Eu sou esse quem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus disse, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou para a morte. Da morte para a vida. Morte o quê? Morte espiritual. Nasce morto. É um novo nascimento. 6. Mas a resistência existe. Não tem essa. Fosse fácil assim? Fosse fácil? Tá bom. Chega. Mas resistindo e blasfemando, ainda tem essa, além de resistir, blasfema, blasfemando eles, sacudiu as vestes, disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Mas resistindo e blasfemando ele. Alguns desses judeus não acreditavam no que Paulo dizia e hoje muitos ou alguns não acreditam no que nós falamos. Que Cristo era o Messias, não acreditavam. A pessoa não acredita que a pessoa, o indivíduo pode ter salvação nesta vida eterna. Muitos não creem que existe céu, céu e inferno. Ué, então só existe céu? Outro diz que ninguém vai para o céu, o mundo acaba para quem morre, quem morreu vira uma cinza. Eu trabalhei bastante com o céu, um grupo eu trabalhei, que o céu vai dizer, não, a Bíblia não ensina assim. Jesus não disse, senão Jesus não tinha morrido na cruz. Então Paulo dizia, eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. Vou partir para os estrangeiros. Não significa que não pregaria mais para os judeus. Não quero falar, vou partir, mas não significa que não pregaria mais. Mas sim, se houvesse a oportunidade, ele pregaria. Mas só que ele foi para os gentios. Está em Atos 19:8, diz assim, ó. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, no próximo capítulo, vamos ler ainda, outro dia. Atos 19:8, ó. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Veja que o apóstolo Paulo era insistente, sempre ousadamente, animado, com coragem, como diz assim, dando
o rosto, a cara para bater. Por espaço de 3 meses. E disputando. É isso. Não é torcida não, de disputar de futebol, política não. Aqui é caso de vida ou morte. E persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas sim daria a prioridade ao gentio assim. Será hoje que nós devemos dar também a oportunidade ao gentio hoje também. Persuadir, tentar convencê-los. Usar argumentos que convencem, que provam. É isso. Certo? E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto na sinagoga. Então, quando o apóstolo Paulo saiu dali, já achou uma casa, porta aberta, de um homem chamado Justo, que servia a Deus. Aí é bom, aí é fácil. E cuja casa estava junto da sinagoga. Quer dizer, um lugar de reunião para os cristãos. Aqui nós temos um lugar dos cristãos para reunião, para reunir, para junto em comunhão, louvar o Senhor, orar uns pelos outros, ouvir a mensagem, estudar a palavra de Deus. Claramente mostra a Tício Justo em ter aceito a Cristo. Era recente, novo, que tinha passado pelo ministério de Paulo já antes. A primeira casa da igreja em Corinto, a igreja que ele teve reunia nas casas. Tício Justo era um gentio que aderiu à fé cristã na sinagoga. Era cidadão romano, dizem. Ele pode ter pertencido a uma das famílias de Júlio César. Enviou para colonizar Corinto. E Cristo, versículo 8, principal da sinagoga. Olha o que aconteceu com ele. Creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Olha, os irmãos, parece pouco. Hoje é difícil para uma alma render-se a Cristo. Até mesmo uma boa parte tem de cristãos que manifestaram a fé, foram medo da igreja. Está muito importante. Aqui fala. E principal da sinagoga. O principal. Creu no Senhor com toda a sua casa. Está percebendo? Numa casa, não é impossível isso. Não é impossível. Hoje é difícil. E muitos dos coríntios, diz aqui, muitos, ouvindo, creram e foram batizados. Isso deve ser traumatizante para os judeus ao ver o dirigente principal da sinagoga convertido a Cristo. Você imagina só se acontecer hoje, ser um dirigente, um homem da alta, que governa o estado, ou governa o país, ou o município, o chefe da casa, qualquer coisa que seja, converter a Cristo, mudar a vida, muda uma coisa espantosa, admirável, muda todo o plano dele, o plano que tinha antes, da agora para frente o plano é outro. Ser convertido a Cristo, fala de muitos gentios que agora são salvos, como
como esse principal da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, o apóstolo Paulo diz, senão a Cristo e a Caio. 15. Para que ninguém diga que fosse batizado no meu nome. Diz assim: e batizei também a família de Estéfano. Além destes, não sei se batizei algum outro. Está aqui em 1 Coríntios 1, 14, 15 e 16. 9. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cases. Aquele tempo tinha visão, gente. Hoje não tem isso não. Pode sonhar aí que não. Esse tempo a Bíblia não estava sendo completa, ela estava sendo escrita. Deus tinha necessidade, tinha motivo para falar com eles por visão. Vinha, revelava, falava. Olha, disse o Senhor, ó, o Senhor, em visão. Paulo teve uma visão de noite. A Paulo falando assim: não te calas, não temas. Primeira coisa, não temas. A parada é dura, é difícil, mas fala. É para falar. E não te cales. Não esclarece se Paulo viu o Senhor ou só ouviu o que ele falava. Se era uma visão ou não. Aqui fala uma visão, não explica mais. Dá a entender que ele estava acordado. Talvez. Realmente havia temor no coração de Paulo com respeito à grande oposição que tinha contra ele. Você pense bem, se vem um missionário numa cidade, no interior, para pregar, sabe que aquela cidade corre notícia, é todo, a maior parte de todo mundo vai pregar na cidade, que nem João que fugiu, e que não é fácil, não tinha medo, temia. Então, a oposição era muito. Por isso que o Senhor o mandou que falasse com impulso, com energia, não era para temer, vigor, e com a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava sozinho, era ajudado pelo Espírito Santo. 10. Porque eu sou contigo, falando isso. Eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. Presta bem atenção. Falando isso para ele, ó. Primeiro, eu sou contigo. Porque eu sou contigo. E garantindo para ele. Ninguém vai lançar a mão de ti para te fazer mal. Aqui nós vemos Deus Filho, Jesus, falando com Paulo, com o apóstolo Paulo: eu sou contigo. Paulo não estava só. O Deus Espírito Santo estava com ele, guiando e guardando ele em todos os momentos. Porque a missão dele é essa. A missão, assim, quando a gente sai para pregar o Evangelho, sai com essa intenção. Se eu sair a propósito, totalmente, que Deus me dê força. Por causa do apóstolo Paulo: eu não ouço voz de ninguém, mas Ele está conosco.
Lembre o que ele disse em Hebreus capítulo 13, versículo 6. Vocês lembram? Lá, talvez seja o mesmo apóstolo que escreveu lá. Aí diz assim, ó, versículo 6 de capítulo 13 de Hebreus. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então Paulo sofreu ameaças a todos os momentos em que sua vida havia ameaça, que não era essas ameaças que vinha, que isso não era vã, não era só para assustar, não. A ameaça era séria, mas Deus sabia. Deus já tinha falado para ele que ninguém vai te fazer mal. A ameaça vai vir. Bastante rastro de onça você vai encontrar aí, mas não corre o rastro da onça. Corre da onça. Ameaça não. Agora, irmãos, a ameaça era muito séria a respeito da igreja de Cristo, que seria levantada em Corinto através do seu trabalho. Jesus promete que o trabalho evangelístico de Paulo em Corinto seria frutífero, porque o próprio Deus estava com ele. Então, vamos parar aqui. Lembre-me, Jesus, eu estou contigo. Não tem. Amém? Então vamos nos despedir, cantar mais um hino, que possamos estar sexta-feira aqui, se Deus permitir. E acho que a gente não volta para cá, né, da sexta-feira passada. E quem sabe, o dia continua, a vida continua, até quando Deus não tem vida, nos sustentar. Vamos louvar a Deus para nós, irmão Zé Vicente. Pode ser o nome do quarto? Pode. Para modificar o som, vou subir o tom. Está em Fá, está em Sol. Vamos ver. Oh,
Comigo assim, meu acabado. Irmão Paulo termina com uma oração. Vou virar um pouco para filmar vocês, para ver vocês aí, ó. Olha aí, ó. Agora vira para cá. Termina com a oração, irmão Paulo. Senhor, somos gratos, né? Nós estivemos aqui mais uma vez, na sua casa, para divulgar o teu nome. O Senhor possa nos abençoando, né? Cada um que aqui esteve. O Senhor possa abençoar a sua igreja, os próximos cultos, né? Abençoe esse pedido da irmã José, cada um que nos visitou essa noite, né? Especialmente essa criança, que possa crescer numa parada contigo. Pedimos, né? Por cada um de nós, para a nossa família, pelo pastor de direção, e também, né, pela que o Senhor possa nos abençoar sempre onde estivermos, e agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.